Olá, colega dentista, seja muito bem-vindo a essa live onde nós vamos falar da importância da sua secretária no seu consultório odontológico, e para isso nós vamos ter como convidada super especial a doutora Roberta Marinho, que é também a dentista e é especialista em treinar a secretária para que seja cada vez mais eficiente. E hoje você vai aprender grandes dicas, grandes orientações, como você pode treinar a tua secretária, como a sua secretária pode ser cada vez mais eficiente e pode te dar um resultado cada vez maior. Já vou chamar aqui a Roberta Marinho para que a gente possa começar a falar sobre como, solicitando a ilustre presença da minha querida amiga Roberta Marinho. Olá! Ô, Roberta, seja muito bem-vinda, minha querida. Que alegria ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Vai ser muito... isso? Que legal. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho lindo, um trabalho fundamental na odontologia, que a gente sabe, né? As pessoas sabem da importância que uma secretária, é uma pessoa fundamental na equipe. Eu sempre costumo falar, é a primeira pessoa que tem o contato quando o seu paciente chega no seu consultório e é a última pessoa que tem o contato quando o paciente sai do consultório, né? Então isso é muito bacana. Exatamente. É isso mesmo, João. E na verdade, eu fico bem feliz de você me convidar para essa live hoje, porque é uma coisa que acontece bastante, né? Que nós dentistas, a gente está muito acostumado a lidar sempre com o operacional, né? A gente se preocupa muito aí em entregar um bom trabalho, uma boa prótese, uma boa restauração, porque nós somos treinados para isso. Né? Verdade. Lá na faculdade nós não fomos treinados a ter esse relacionamento com os nossos funcionários, até com os nossos pacientes, na verdade. E isso é uma carência muito grande que eu senti. Verdade. E especialmente pelo lado das secretárias. No Brasil, mais cirurgião dentista para sermos operacionais, né? Para sentar no mocho e executar o tratamento. Ele não tem uma disciplina de um mindset, de contabilidade básica, de administração, de gestão. Então, assim, para você aprender muito, eu digo isso por experiência própria, Roberto. Eu sangrei muito, perdi muito dinheiro, mas tive que aprender aos trancos e barrancos. Fiz um MBA depois, fiz pós-graduação, fui buscar conhecimento fora, porque a faculdade não me deu esse conhecimento. Sim, é isso. No operacional, em cursos, em técnicas, em especializações, em equipamentos. Na verdade, hoje tem tanta gente aí comprando esses equipamentos ótimos, não vejo nada de ruim nisso, mas a grande maioria se esquece de uma pessoa tão básica, né? É uma pessoa que está ali o tempo inteiro do seu lado. Sim. Inclusive, eu acabei lendo aquele livro, né? A gente lê muito, enfim, para fazer esse tipo de treinamento, de desenvolvimento pessoal, aquele Pai Rico, Pai Pobre. E ele fala bem isso, né? Que o ouro está em todo lugar. Feliz daquele que enxerga isso. E a secretária é o nosso ouro. Ela está ali com você todos os dias, o dia todo. Sim. E a gente não enxerga isso nelas. E assim, o que é importante, né, em toda e qualquer equipe, né, a liderança, o papel do líder, ele é construído, né? Todo e qualquer consultório e toda e qualquer empresa, na verdade, é o reflexo do seu líder, né? Exato. Então, o teu consultório, ele vai refletir exatamente como você é, como você lida com o teu time, como você treina o teu time. Então, se você vai num ambiente que você não é bem tratado, que você não é bem recebido, existe um culpado sim disso. E na minha opinião, eu sou um tanto radical nisso. O culpado disso
É o dono, é o líder. Claro. Se há culpado, é sempre o líder, né? É sempre aquele que não deu a informação correta. Às vezes, aquele maltratamento, às vezes, não é nem pelo desejo dela, mas é por uma falta de treinamento, uma falta de orientação, né? Então, assim, a omissão de um líder que não treina, principalmente nesse ponto que nós estamos conversando sobre a secretária eficiente, às vezes um colega dentista, ele faz admissão, ele contrata uma funcionária vendo um currículo maravilhoso, né? E tem muitas pessoas com currículo muito bom, que já trabalhou, inclusive, em outra clínica odontológica, tal. Mas o que eu sempre falo para os meus alunos, né, os nossos colegas, eu sempre falo o seguinte: o seu consultório tem a sua personalidade. Por mais bagagem que ela tenha, ela precisa de uma orientação, vamos dizer, de uma customização, vamos falar assim, não é verdade, Roberto? Isso, exatamente, exatamente. Eu chamo isso aqui quando eu faço todos os treinamentos, né? Inclusive as mentorias que eu faço com várias clínicas aí, Brasil afora, eu falo exatamente isso. Cada clínica tem a sua cultura, tem os seus valores, tem a sua odontologia, né? O que a gente não pode mais é exercer uma odontologia, a gente cenária, né? A gente tem que passar por uma odontologia missionária, onde você consegue, através da sua equipe também, ter um desenvolvimento e um relacionamento com o seu paciente, com o seu cliente. E a gente sabe que hoje o relacionamento é o poder, é tudo que você tem ali para fidelizar aquele cliente, aquele paciente, não é? É isso mesmo. É tudo, né? A gente vive num mundo de network, de relacionamento. Isso é fundamental. E nós, líderes, né, nós precisamos também entender e saber a importância da valorização também do nosso time, né? Principalmente da secretária. Né? Tem que ser valorizado, né? Tem que ser exaltado. Né? Tem que falar para ela tem que ter a consciência da importância que ela tem no consultório odontológico, né, Roberta? A clareza de cada função que ela faz dentro do consultório, dada pelo líder, ela gera responsabilidade. Então, quando você sabe da importância de cada função, se ela sabe da importância de um bom agendamento, de um bom atendimento presencial, de fazer uma cobrança adequada, de fazer ali aquela parte toda de recepção, da primeira vez que o paciente aparece ali na clínica, no consultório. Roberto, ela tem clareza disso. Desde o início da nossa live, a sua imagem, a sua voz está picotando. Eu não sei se é algum sinal está picotando para mim. Você está me vendo e ouvindo bem? Não, eu tô te vendo também. A internet está meio ruim. Eu tô me vendo normal. Como que tá aí a imagem? Às vezes fica falhando mesmo. Meio falhando. A internet no nosso país ainda tem que dar uma caminhada boa aí para ficar boa. Tá dando umas variações, assim, mas eu consigo te entender, sim, pode ficar tranquilo. Sim. Então, assim, como a gente estava falando, né, é fundamental a gente treinar a nossa secretária, porque é o seguinte, muitas das pessoas contratam que resultado está buscando, né? Ela começa ali como vai navegando, então isso é um erro comum que acontece, né, Roberto? Não, exatamente. E você sabe que eu até anotei isso para conversar com você também, que uma coisa que acontece muito é que os profissionais, nós, dentistas, a gente também não sabe contratar. Sim. E a gente perde muito tempo numa contratação. E quando você não sabe contratar, você perde muito tempo para treinar. Né? Então você fica perdido. E por que nós não sabemos contratar e também não sabemos treinar? Porque na grande maioria das vezes o que eu percebo é que a gente não, nem nós exatamente, assim, hoje eu tenho essa clareza, claro, mas antigamente, quando eu comecei, eu não imaginava todas as funções que uma secretária precisa ter. Que ela precisa entregar nos momentos certos que ela precisa entregar, né? Da postura profissional dela, da
codificadas, elas têm que combinar. E ele vem e você já começa a fazer o diagnóstico desde quando ele entra na sala, não é verdade? Você já começa a entender, eu acho que tem mordida cruzada, eu acho que isso, eu acho que aquilo, o jeito que ele fala, o jeito que ele conversa, é a mesma coisa, secretário. Quando eu auxilio os nossos colegas na contratação, eu falo isso. Eu falo, olha, você vai observar, primeira coisa, fez a divulgação do currículo na internet, fez da maneira adequada, maravilha, a gente vai para uma segunda fase, que é o recebimento desses currículos. Como que você vai receber esses currículos, né? Você recebe pela internet, você recebe pessoalmente. Quando essas meninas vêm ali pessoalmente entregar esse currículo, você já começa a fazer a seleção ali. Como elas chegaram, como elas veem a imagem delas, como elas entregaram o currículo, que formato que vem esse currículo. Inclusive, eu fiz uma live para elas falando de como fazer um currículo bacana, né? Como que elas devem se apresentar nesse momento. Sim, sim. E aí elas chegam, entregam esse currículo e aí você já começa a separar ali. Você já não perde tanta energia entrevistando todas, chamando todas, demorando horas, colocando ali na agenda, não tem tempo, não tem paciência, não sabe o que perguntar, né? Então você já traz aquela pessoa, você já vai começando a selecionar ali. Se tem foto, se não tem, como que ela se apresentou. Então são várias coisinhas, né? Várias nuances que no começo você já começa realmente a separar. E aí, claro, vem toda aquela parte depois do presencial. Tem algumas clínicas que hoje também não gostam muito dessa entrevista pessoal. Elas geralmente ligam para essas meninas e conversam por telefone. Mas enfim, cada uma, né, cada clínica tem aí o seu jeito peculiar. Mas o interessante é que essas meninas venham até você, venham até a sua clínica para você já começar a fazer essa avaliação logo no início. Claro, claro. Né? E é fundamental, né? Quando você contrata certo, a possibilidade de você ter um sucesso e de ter um resultado grande é imenso, né? Essa possibilidade ela aumenta muito, né? Então é como um tratamento odontológico nosso, né? Quando a gente faz um bom diagnóstico e faz traça um bom planejamento, caramba, o resultado é maravilhoso sempre. Sim, né? E outra coisa, João, quando a gente vai contratar uma secretária, a primeira coisa, quando você pensa em contratar alguém, tem que estar muito claro para você o porquê. Para que você está contratando aquela pessoa? Qual é a tarefa que não está sendo desempenhada ali na sua clínica, que você precisa que outra pessoa faça? Né? Por quê? Muitas vezes alguns dentistas contratam e não sabem exatamente por que estão contratando, para que estão contratando, porque eles não entendem todas as tarefas. Então, primeira coisa, para que você está contratando? O que você precisa? O que essa pessoa precisa te entregar para você conseguir chegar onde você quer? Eu quero ser uma clínica top, de excelência, eu quero ter, o meu nicho é um nicho mais popular ou é uma classe AA. Eu preciso que essa secretária ela fique realmente codificada dentro da minha clínica com o meu nicho, com a minha percepção, com o que eu quero que ela faça, com o que ela entregue para os meus pacientes. Entendeu? Então, a clareza das funções para o profissional é o primeiro passo. E eu vejo que a maioria não tem essa clareza. Eu estou contratando, mas para que você está contratando? O que você precisa? Onde você quer chegar? Qual é a cultura da sua clínica? Quais são os seus valores? Que ponto você está? E como alguém pode te ajudar a chegar no ponto B? E é essa clareza que você tem que passar para aquela pessoa. Inclusive, numa mentoria que eu fiz a semana passada, eu fiz algumas análises de currículo, e eu fui uma por uma, né, orientando, e dessa maneira que a gente está conversando aqui. E ele falou, Roberta, agora eu estou vendo que, na verdade, eu não preciso só de uma secretária, eu preciso de um auxiliar também. Porque a gente viu que todas as tarefas que ele precisava, que alguém desempenhasse para ele para chegar onde ele queria, no nível que ele queria, ele precisava de mais ajuda. Que aquela pessoa e ele não iam conseguir fazer tudo.
Por quê? Porque ficou claro todas as tarefas que precisam ser desempenhadas, né? E aquela história, né, Roberta, que fala o seguinte, que o óbvio só é óbvio para o olho devidamente preparado. Isso, exato. É isso mesmo, né? A gente, é o que eu falo, muitas vezes as tarefas estão na nossa cabeça, o que a gente precisa estar na nossa cabeça, mas você não conseguiu passar com clareza para ela. Você não, por falta de tempo, muitas vezes eu sei, por falta de paciência também, né? Eu tenho que treinar, eu tenho que falar, eu não tenho tempo, eu tô com a agenda cheia, eu quero encher minha agenda. E aí você acaba não dando a devida atenção, né, João? Inclusive, eu sempre falo muito isso. Gente, façam reuniões semanais com a sua equipe. Esse protocolo é fundamental, essa rotina semanal é fundamental para alinhar as situações, né? Nessa reunião semanal, você pode direcionar ela, né, se está no caminho certo, se não colocar, dizer como é o caminho certo, ou pelo menos o que você deseja no seu consultório. Esse hábito é extremamente saudável. E são nessas reuniões que a gente consegue construir, por exemplo, um protocolo de atendimento. Tudo que a gente tem escrito, todas as tarefas, os protocolos, como você deve se direcionar em cada situação, todas as tarefas diárias, semanais, mensais, aquelas tarefas que você precisa entregar todos os dias. Quando você tem isso protocolado na sua frente, ali na sua mão, explicado, com essa clareza, você consegue entregar com muito mais facilidade. Não é verdade? Então, nessas reuniões, você define, você discute, eu sempre peço para elas também, gente, pega um caderninho. Toda secretária tem que ter o seu caderninho ali do seu lado. Para que serve esse caderninho? Esse caderninho é ouro. Lá você vai colocar todas as suas dúvidas, as suas dificuldades, os feedbacks bons e ruins dos pacientes, todas as dificuldades que você teve naquele dia, todos os recados que você tem que passar para a equipe, para o doutor. Né? E aí, no final do dia, você passa esse caderninho. E você leva esse caderninho para o seu gestor. E lá, você vai mostrar para ele que... Eu falo para elas, nesse momento, você está mostrando para eles que vocês estão realmente se esforçando, entregando tudo aquilo. Que vocês estão... Né? Então, pega esse caderninho e anota tudo. E esse caderno é ouro nas reuniões semanais. Lá, elas vão falar, doutora, esse paciente reclamou isso. Esse paciente falou muito bem de você, falou bem da auxiliar, falou bem de mim, né? Da secretária, no caso. Eles reclamaram disso, eu percebi aquilo, falaram isso de alguma técnica. Então, ali, elas recebem tudo. Recepção é zona de impacto, né? Tanto boa quanto ruim. É ali que tudo acontece. É verdade. Em algumas situações, Roberta, que invariavelmente a gente vê... você sabe que a nossa classe odontológica, muitos dos nossos colegas dentistas não conseguem entender a diferença entre gasto e investimento. Sim. Né? E você sabe que tem muitos colegas nossos que acham que ter uma secretária é um gasto muito grande. Muitos. E o que acontece? Ficam se sobrecarregando sozinho no consultório. Olha que maluquice, eu não consigo conceber isso. Naturalidade, sabe? Assim, trabalha sozinho no consultório, atende telefone, marca paciente, lava instrumental, esteriliza, limpa a clínica. Que é isso, gente? Mas isso é o despreparo de empreendedorismo que nós não temos na faculdade, entendeu? É um dos pontos, né? Sim, e eu sempre falo isso também, viu, João? A minha orientação com relação a isso é assim, quando eu converso com colegas, eles falam, Roberta, mas poxa, eu vou gastar, quanto que é o salário, tem toda aquela parte burocrática, enfim. Eu falo, gente... Se você treinar sua secretária, se você investir isso nela, e ela trouxer um paciente, 2 pacientes para você, ela já se pagou. Se pagou. Não é verdade? E outra coisa, essa questão do gasto, eu penso assim, o que vai te trazer? Faça essa pergunta. Se eu contratar uma secretária, ela vai me trazer mais pacientes?
Ela tem a chance, a possibilidade de me trazer mais pacientes? Sim. Agora, se eu compro, por exemplo, um exemplo, tá? Um raio-x digital. O raio-x, ele tem a possibilidade de me trazer mais pacientes, de encher a minha agenda só porque eu tenho um raio-x digital? Não. Não. Né? O investimento num curso de gestão. Poxa, isso daí vai me trazer muito mais. Vai me abrir, vai ter clareza de tudo. Isso sim vai me ajudar. Então não é um gasto, é um investimento. Isso. Né? Isso. E aí eu falo muito isso para eles. Gente, para, né? Como diz o mentor, né? Nossa, para de ficar de bobeira na tomateira. Vocês vão ser engolidos. Depois fica chorando, olhando pro bife do prato do outro, né? E não entende por quê. Então, verdade. Não existe mais isso. Não tem. E é fundamental, né, Roberto? As pessoas precisam entender que um dos grandes e maiores investimentos que eles fazem é neles mesmos. E eu falo isso muito além da parte técnica, tá? Uhum. É importante ter uma especialização? Sim. É importante fazer um mestrado, se você tem um desejo, sim. De um doutorado, sim. Mas além dessa parte técnica, invista em você, no seu desenvolvimento pessoal, o mindset, a tua mentalidade tem que ser uma mentalidade de vencedor, de vencedora. E para isso você precisa destravar. E destravar onde? Através de cursos, de conhecimento, de livros que te edifiquem muito, entendeu? Isso é fundamental. Isso vai diferenciar você de todos os outros dentistas que estão na tua cidade, na tua região, no seu bairro. Exatamente. Você sabe, João, que eu moro numa cidade, eu brinco que aqui é o Iraque da odontologia, né? Aqui tem, assim, dentistas em todo lugar, porque a gente tem faculdades, a gente tem cursos, a gente tem várias instituições aqui que formam profissionais, né? Muitos de pós-graduação. Então eu falo assim, gente, ser bom hoje é obrigação. Sim. Você fazer uma boa restauração é sua obrigação. Não tem mais discussão, isso não é diferencial, né? Sim. E aí, como que você faz para se diferenciar? Quando você faz mais do mesmo, faz igual a todo mundo, você se torna mais um no mercado. E aí vem todas as frustrações. Aí, provavelmente, quando se torna mais um no mercado, para ele sobreviver, ele tem que entrar na guerra do leilão do preço baixo. Quanto mais baixo, melhor. Exato. Coitado. Aí a gente já sabe o fim que toma, né? Aí, infelizmente, a gente fica extremamente triste com isso, né? Porque a gente sabe de toda a dificuldade de terminar essa faculdade, todo o investimento que é colocado ali naquele momento, né? Então a gente fica realmente muito triste com isso. Mas a nossa missão é isso, né? É mostrar, é abrir os olhos desses colegas e mostrar para eles que o ouro está ali do lado. Sim, tá na cara deles o tempo inteiro. É impressionante isso, né, Roberta? Tá ali na frente, tá muito simples, né? Como você falou, você contrata uma secretária e você dá um treinamento para ela, 2, 3 pacientes já se paga. Já se paga. Já se paga. Olha quanto isso pode trazer um retorno para você. É um investimento de um custo salarial, de um transporte, de salubridade, que acredite, você vai sair com isso fácil no teu consultório. Exatamente. Tem um outro fator, né, João? É quando a gente emprega alguém, quando a gente tá uma pessoa ali dependendo daquilo, da sua mão, né? Eu falo muito isso aqui na minha clínica. Gente, olha quantas vidas, quantas famílias são responsáveis pela minha mão. Pela mão do meu esposo, pela mão da outra dentista que trabalha com a gente. Olha quanta gente depende da gente, né? Então, a gente tem que valorizar muito isso. São pessoas que dependem daquilo lá também. Você empregar uma pessoa ali, olha o bem que você está fazendo. Ah, mas tem toda a parte... Isso não é gasto, isso é investimento. E a gente pensa nisso, né? A vida da gente é como se fosse uma bola. Se você joga forte, volta forte. Se você joga mais ou menos, você tem resultados mais ou menos. Então, para com isso, com essa mentalidade de gasto, que eu vou gastar. A gente gasta com... Gente, você já viu isso, né, João? Dentista é consumista para coisas que eu não acredito. Sai uma resina, tem estoque de resina. Tem estoque daquilo, gasta com tantas outras coisas inúteis, se for ver, que não te trazem mais pacientes. Né? E deixam de investir em cursos de gestão, de coisas que a faculdade não dá, não entrega pra gente. Sim. E eu também.
Assim como você, com certeza, a gente conseguiu enxergar isso a duras penas, sofrendo bastante. Né? Muito, muito. Sangrando muito, perdendo muito dinheiro também, né, Roberta? Muito, muito. A gente não quer nem pensar nisso, que a gente fica mais triste, né? É bom, deixa pra trás, deixa quieto. Deixa pra lá, o importante é daqui pra frente. Vale o ensinamento que isso nos deixou, né? Um ensinamento que nos deixou diferenciado na questão da mentalidade. Eu sempre falo nos meus treinamentos que você se torna um vencedor primeiro aqui. Aqui você se torna um vencedor primeiro. Depois você coloca em prática tudo isso que tem na tua mente. Agora, é preciso ter atitude. Né? Não adianta de nada você ter uma mentalização e depois ficar no sofá da tua casa esperando que as coisas aconteçam. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai acontecer, não. Tá? Não vai acontecer. Mas se você, e você sabe, João, vai ter. Que uma coisa que eu falo muito também, porque isso gera muito problema. Ai, Roberta, você fala que você tem que ter clareza das tarefas, né? E como que eu sei? Como que eu encontro essas tarefas? Tudo aquilo que precisa ser feito na minha clínica, no meu consultório, para eu pedir para minha secretária, para eu treinar ela. Um exercício muito bacana que você pode fazer, e eu peço sempre para todo mundo fazer isso, inclusive as secretárias, quando eu dou treinamento para elas, eu falo assim, acabou o expediente, senta você na sua recepção. Senta e fica lá parado, olhando. Imagina o dia que terminou, imagina todos os pacientes que entraram ali, que passaram pela sua recepção, que conversaram com a sua secretária, que sentou ali, que viu o ambiente, que percebeu tudo aquilo. Você seria o seu paciente? Você seria tratado por você? A sua secretária, eu faço isso para elas. Você gostaria de ser atendida do jeito que você atende? Quais são os seus pontos de melhoria? O que você gosta? Qual é o atendimento assim de excelência? Alguma experiência que você teve, que você achou legal? O que você conseguiria fazer aqui dentro? Tudo você pode colocar dentro da sua recepção. Todos os níveis de atendimento. E uma coisa bacana também, eu falo isso para as mentorias. Eu falo, gente, se vocês quiserem realmente testar a equipe de vocês, pega essas pessoas e leva, por exemplo, em alguma comemoração, alguma coisa assim, leva em algum lugar onde você, líder, julga que tenha um bom atendimento. E deixa elas experimentarem aquilo. E mostra para elas. E depois vocês levam no lugar onde você julga que não tem um bom atendimento. Elas vão ficar assim enlouquecidas. As minhas e as outras secretárias que a gente conversa, elas ficam, Roberta, eu não acredito. Tal pessoa fez isso, fez aquilo, me deixou esperando, não me deu um feedback nenhum que estava acontecendo. Eu fiquei mais de meia hora esperando e ninguém falou comigo. Então, assim, elas percebem essas coisas que nós que estamos lá dentro, no operacional, a gente não vê isso acontecer. E os pacientes, na maioria, não falam. Como que você vai saber? Verdade. Não Verdade. é? Um ou outro só que fala pra gente lá dentro. E esse é um diferencial muito grande, Roberta, porque assim, hoje todos, acho que 99% dos dentistas, eles saem da faculdade já tendo a consciência de que é fundamental ele fazer um curso de pós-graduação, uma especialização que seja, né? Uhum. Então, assim, tá todo mundo buscando se nivelar por cima, porque a competitividade tá imensa, então está todo mundo buscando se qualificar, está todo mundo buscando estudar, fazendo sua especialização. O que vai diferenciar, uma vez que todos os dentistas que estão no teu bairro, na tua cidade, todos estão buscando uma excelência de conhecimento técnico? O que vai diferenciar é o relacionamento. Exato. É a receptividade da tua secretária, não é isso, Roberto? Exato, e como que você faz isso, né? Como que você consegue... igual eu te falei, aqui na minha cidade é um lugar muito competitivo. E eu, assim, na minha clínica, graças a Deus, a gente tem agenda cheia. Como que eu consigo... Eu já ouvi muito isso de colegas aqui da minha cidade. Eu não sei o que ela tem, eu não sei o que tem lá, mas eu não estou atendendo, e lá não tem horário. O que acontece? E essa é uma pergunta, eu acho que geral, né, de muitos. O que eles fazem lá que tem agenda cheia e eu não tenho? Gente, é isso que acabou de falar. Relacionamento. Mas o que é esse relacionamento? Qual que é o... Eu falo, né? Qual que é o pó de pirim-pim-pim ali, né? Qual que é a mágica?
A mágica, gente, é simplesmente uma boa educação. Eu falo muito isso, é uma coisa tão básica, tão simples. Por exemplo, a minha secretária, quando chega um paciente pela primeira vez, a gente tem um protocolo de atendimento, né, bem delimitado. E eu ensino muito isso elas também nos treinamentos. Falo, gente, o paciente chegou pela primeira vez, quando você recebe uma pessoa importante na sua casa, o que você faz? Você arruma a sua casa, você limpa, você deixa ela cheirosa, você toma um banho, você coloca uma roupa bonita, você coloca até um sapatinho bonito para ficar dentro da sua casa, não é? Para receber uma pessoa. Você, secretária, é a mesma coisa. Lá é a sua casa, é o seu domínio, é a sua recepção. É você que manda Sim. ali dentro. E eles vão analisar tudo e vão comparar você. Se você tem uma recepção suja, eles vão achar que você é suja. E que o seu doutor lá dentro é sujo também. Não é? Agora, se você tem uma recepção, um lugar limpo, um lugar organizado, você bem posta, você com uma postura profissional, eles vão falar, uau, aqui é diferente. Isso mesmo. Isso mesmo. Elas se levantam para falar boas-vindas para o paciente quando chega. Elas estão sentadas, elas se levantam e falam, olá, dona Maria, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui na nossa clínica. E aí ela vai explicar para a dona Maria o que vai acontecer. Dona Maria, olha só, a senhora pode me entregar o seu documento agora, porque eu vou fazer um cadastro aqui, a senhora pode se sentar aqui, e eu tenho um balcão mais baixo, onde a minha secretária senta na frente do meu paciente no mesmo nível. Não é aqueles balcões altos, sabe? Onde a secretária fica lá pequenininha e o paciente lá grandão. É uma conversa. Então, ali já começa o relacionamento. E ela para tudo para poder fazer aquele cadastro, que é tão importante. Entendeu? No momento que o telefone está tocando, ela dá prioridade, por exemplo, para o atendimento telefônico. Ela pede licença para os pacientes que estão ali. E os pacientes que estão ali não vão achar ruim dela atender o telefone. Por quê? Porque ela está atendendo o telefone de uma forma tão legal, tão educada, que eles já foram atendidos daquela forma também, que eles vão falar, tudo bem, eu também já passei por isso. Então eu quero que ela atenda bem, porque eu já fui bem atendido. E quando esse valor é entregue para o teu paciente, pode acreditar que ele não vai fazer comparação e guerra de preço. Não, e ele fideliza. O valor que você entregou para ele. Exato, e ele fideliza. Né? Qual clínica que isso acontece? Com frequência, de uma forma natural, de uma forma que é rotina. Não é? Raridade. Exato. Raridade. Dona Maria, a senhora está sentada aqui comigo, eu estou fazendo um cadastro, a senhora aceita uma água, aceita um café, uma água saborizada, serve alguma coisa para o acompanhante. A recepção está limpa, não tem barulho, não tem televisão ligada naquelas canais terríveis, né? Ali o dia inteiro fazendo barulho. A iluminação... E quando eu falo isso, João, eu não estou falando assim, gente, eu não estou falando para vocês investirem dinheiro, não, ter uma recepção mega, ultra, blaster chique. Não é isso. É tudo com o que você já tem. Não precisa investir simpatia, nada. Né? Sobretudo. Exato. A diferença de você ser simpática, de você ser empática, é grande. A empatia é o que gera conexão, é o que gera relacionamento. E a base da empatia é você saber ouvir. Né? A gente tem que escutar muito mais do que falar. Muito mais, é verdade. É verdade. É verdade? Isso é um potencial muito grande. Exato, então elas são treinadas para isso, elas escutam. Aí tem muito dentista, né, muito colega que vem para mim, Roberta, você falou ali ó, que ela podia conversar, ela tá encostada ali no balcão e não sai dali. E eu tô chamando, e eu tô fazendo, né, que é isso? Eu falo, olha só, não é bem assim. Ela é treinada, não é? Então ela está fazendo a função dela, que o paciente gosta de conversar. Ela sabe um tempo e até onde ela pode ir. Daqui a pouco ela vai falar assim para a dona Maria, olha, dona Maria, agora eu preciso ir lá que o doutor está chamando, que eu tenho que fazer algumas funções, algumas tarefas, mas olha só, a senhora aceita uma água, um café, senta aqui, tá tudo bem aqui na TV, o som tá bacana para a senhora, a temperatura tá legal, e ajeita esse paciente ali, entende? Deixa ele ali, ele vai entender que você tem outras coisas para fazer. E você fez isso de uma forma encantadora. Ele vai esperar, ele não vai achar ruim. Vai não. E o que é importante é ele se sentir bem-vindo, né? Ele se sentir acolhido, acariciado com a tua gentileza, com a cordialidade
da sua recepcionista, né? Isso faz um diferencial tremendo num consultório odontológico, porque, como eu sempre falo o seguinte, você pode ser o melhor dentista, a melhor dentista tecnicamente falando, você pode fazer um implante como ninguém, você pode fazer um tratamento ortodôntico com as mais modernas técnicas, Invisalign, autoligado, o que for, mas se você não tiver uma secretária que encante o teu paciente, esse teu paciente não chega nem a te conhecer. Não. Você sabe que não saiu... chega nem a usufruir do benefício técnico que você tem para oferecer para ele, do conhecimento técnico que você tem para oferecer para ele, não é isso, Roberto? Exato. Saiu um estudo agora da Sociedade Americana de Qualidade e eles comprovaram isso, que 67% dos pacientes trocam de serviços por causa da indiferença. Ou seja, eles não tiveram um bom relacionamento. 5% é por preço, 5%. Sim. Tá? É o mínimo, né? Você veja que isso é o mínimo. Não tem razão de fazer essa guerra, esse leilão para baixo. Não tem. E isso a gente vê, né? É porque as pessoas, infelizmente, também não passam isso para outros setores. Mas a gente consome produtos hoje também com valores mais altos e mais... Nós somos dentistas, a gente adora isso, né? E a gente não consegue passar isso para o nosso serviço, para o nosso consultório. Todo esse valor agregado. E outra coisa, se você não tem... Eu sou assim, tá? Eu fui assim. Eu tinha vergonha de falar de preço. De falar de valor para o meu paciente. Nossa, mas isso é a grande esmagadora da nossa classe odontológica, viu, Roberta? Eu tinha vergonha. Acham assim que falar questão de venda é se diminuir. É sacrilégio, sabe? né? Um pecado. Menor, né? É feio, é sujo vender. Né? É feio. Se você aplica esse nome venda, é sinônimo de desespero, como se você tivesse desesperado. Meu Deus do céu. Se a Apple não vender, ela quebra. Se o McDonald's não vender, ela quebra. Se a Samsung não vender, ela quebra. A venda é fundamental para a subsistência e o sucesso de qualquer negócio. E o seu consultório odontológico é o seu negócio, não somente para sobreviver, pagar suas contas, mas para realizar seus sonhos. Fundamental. Exato. E esse processo da venda, para mim, se tornou assim extremamente claro, extremamente natural hoje, porque eu entendi todo esse valor agregado, eu entendi e passo para o paciente a impressão de que isso não é tão importante igual ele pensa. E outra coisa, se eu não me sinto à vontade de fazer isso, eu delego isso para minha funcionária. E eu treino ela a fazer isso. Entendeu? Então, assim, se eu não consigo fazer alguma coisa ali que eu não tenho habilidade para aquilo, eu delego. Né? E você treina. E ela faz. E essa questão, Roberto, você falou de uma questão que eu vejo uma dificuldade muito grande entre os nossos colegas, que é justamente a questão de delegar funções. Somos centralizadores, né? É muito natural que a gente vê a grande maioria dos dentistas querendo fazer absolutamente tudo, que eles acham que só ele que vai fazer bem feito, e aí começam a se sobrecarregar, no final do dia está exausto, chega em casa morto de cansado, né? Morto, lá no pé, né? E aí às vezes começa a ter comprometimento até familiar por conta disso. Perde qualidade de vida, sim. Então assim, é fundamental fazer esse treinamento também, né? Claro. De delegar, você delegar para a pessoa certa e saber também cobrar os resultados que você delegou. Exatamente, exatamente. Quando a gente treina, né? Eu tenho um livro também que é muito bacana, que chama Hábitos Atômicos. E eu li esse livro, assim, inclusive eu fiz uma live só desse livro, porque é muito, muito legal. E ele fala exatamente isso. Que você precisa, para você ser mestre, né, para você ter maestria em alguma coisa, não é o tanto de vezes, o tempo que você faz, é a quantidade de vezes que você faz. Né? Então, se o meu tempo é dividido entre várias especialidades e eu faço um pouco de cada coisa, eu não consigo maestria naquilo. Né? Então, se eu faço muito mais de uma especialidade, delego as outras e me ultra especializo naquilo, as pessoas, e você
claro, usando todo esse conceito de marketing, de mindset, né? De você estar ali na cabeça dos pacientes, fazendo todo esse processo de divulgação pelas redes sociais. Se você está sempre na cabeça do paciente, está sempre na cabeça dele, e um dia, por exemplo, ele precisar de um botox, por exemplo, vamos dizer assim, e você está sempre ali falando disso, mostrando o que você faz, a gente sempre lembra de quem? Do número 1. Sim. A gente dificilmente lembra do número 2, não é? E você pode ser o 2, o 3, o 4 e o 5, então você tem que ser o número 1. E você tem que mostrar que você faz aquilo muito bem. E o resto, delega. E seja bom naquilo. Perfeito. Olha, entrou aqui agora na sala aqui, Roberto, o professor Paulo Fonseca, professor da Universidade Federal de Pernambuco, um craque de resinas estéticas. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Paulo Fonseca. Muito bacana. Então, assim, esses pontos de que às vezes as pessoas não imaginam até onde pode atingir uma secretária de eficiência, né? Ela pode te dar ideias, inclusive, de você fazer campanhas internas no teu consultório odontológico, né? Ela pode se engajar nisso, ela pode contagiar os teus pacientes, né? Então, assim, é importante você também, na questão da contratação, como você falou, Roberto, alguns minutos atrás, você falou da importância de saber contratar, e é fundamental que você comece a desenvolver essa habilidade de saber contratar, para você contratar a pessoa certa para desempenhar a função certa. Isso, né? É isso. Eu nunca esqueço, eu tive a experiência, eu vou falar um relato meu, uma experiência que eu tive. No início de tudo, eu tive uma funcionária extremamente competente naquilo que ela fazia. E por achar ela tão competente, e até uma forma na minha mente, né, pela imaturidade da época, eu fui elevar ela de nível. Né? Então, eu deixei ela uma responsável por aquele setor, que ela era uma pessoa daquele setor que desempenhava muito bem. Eu deixei ela como chefe daquele setor. Nossa, Roberta, não foi alguma coisa que eu fiz, não. Tá? Então, assim, ela não tinha esse espírito de liderança, ela era extremamente operacional, técnica fantástica, mas para liderar outros colegas dela, ela não desempenhou muito bem. Então, é muito importante, você vê muitos equívocos acontecendo. Às vezes a pessoa é um bom funcionário, mas quando ele se torna gerente, não é tão bom. Né? Então acontece muito isso, né? Exatamente. Para isso você, como líder, né, tem que ter essa clareza. Tem que ter essa noite. Inclusive, por exemplo, nas contratações, uma dica que eu dou para as pessoas que estão contratando agora é assim: façam toda essa questão de saber, de ter clareza, passa isso para elas na entrevista. Olha, eu preciso que você desenvolva isso daqui para mim. Porque eu preciso chegar aonde eu estou agora, no ponto A, no ponto B, onde eu quero chegar. Você acha que você consegue me ajudar a chegar lá? Joga isso para ela. Fala, olha, eu preciso de você. Desafio, né? Sim, eu preciso de você para fazer isso. Você se acha capaz? Né? Ah, Roberta, mas eu vou... Sim, você tem que jogar limpo, é claro. Você não pode perder tempo e energia sua, dela. Sim. Não dá para ficar perdendo tempo. Você tem que ser o mais claro possível. Entendeu? Então, é isso. Deixe muito claro para ela todas as funções que você precisa. E para deixar claro que isso tem que estar claro para você também. Né? Sim. Para você conseguir... Porque é o que eu falo, não dá para cobrar alguma coisa que não existe. Que você não passou. Que está só na sua cabeça. Não tem como cobrar isso delas. Claro, claro. É como um professor dar um conteúdo e aplicar uma prova que não tem nada a ver com o conteúdo que ele deu, né? Eu vou dar uma prova de um conteúdo que eu não expliquei. Não tem jeito. Né? Claro que não vai dar certo. Ela não vai conseguir entregar tudo. Sim. Olha, eu quero convidar as pessoas que estão na sala que tirem suas dúvidas aqui. A gente vai conversar. A Roberta, que é uma expert
em treinamento de secretárias, está aqui para te ajudar. Então, sim, digita aí qual a sua dúvida, o que você quer que a Roberta responda para você, e ela terá um enorme prazer de te responder e tirar a tua dúvida. Me diz aí, você tem secretária no teu consultório odontológico? Você treina essa secretária? Você reconhece essa secretária? Você tem reuniões semanais com a sua secretária? Então, responde aí alguma coisa para a gente fazer uma interação. Roberta, agora eu queria que você me desse, destacasse, eu certamente tenho números, mas eu queria que você destacasse para mim, Roberta, 3 características fundamentais de uma secretária eficiente, por favor. Exato. Primeira coisa, a sua secretária, ela tem que estar codificada com a sua clínica, tá? Primeiro, se você, por exemplo, você atende um nicho A, classe A. Sim. Primeira coisa, claro, ela tem que estar codificada, ou seja, ela tem que falar bem, ela tem que ter uma boa imagem, uma boa postura, tá? Então, isso Sim. é a primeira coisa. Segundo, ela tem que ter empatia, ela tem que saber ouvir. E uma coisa que eu falo muito também, ela tem que ser relevante. Isso, João, é o ponto, é a estrela de Belém, entendeu? O que é você ser relevante? Eu falo isso para elas. Você ser relevante é você levar informações para os seus pacientes que eles não escutam. Você não está falando a mesma coisa que todo mundo está falando. Você não está se comportando da mesma forma que todo mundo se comporta. Entendeu? Você é diferente, você faz alguma coisa diferente. Então eu falo assim para elas, sejam relevantes em tudo, inclusive nas informações. Saibam passar informações corretas para os seus pacientes. Conversem com seus doutores. Então, elas têm que se fazer gostar. Elas têm que ser resilientes. Você tem que conversar com elas. Quando eu falei aqui na entrevista, e eu falo isso olhando para elas, você consegue me ajudar a entregar isso? João, você não tem noção de como que essa pergunta ela é assim, matadora. Se ela não se sentir, né? Exato, se ela sentir que ela não consegue, você vai perceber na hora. E ela também não tem como fugir disso. Entendeu? É genuíno naquele momento. Então, se ela olhar para você e falar, sim, eu consigo, de uma forma assim segura, você pode investir. Se ela dá uma titubeada, assim, tipo, eu não entendi muito bem, será? E isso acontece no primeiro dia de experiência. Elas já vão. Aconteceu comigo. Ela falou para mim, Roberta, olha só, eu acho que eu não consigo mexer no computador, mexer com software igual você precisa. E eu decidi fazer o teste com ela de um dia. No final do dia, ela chegou para mim, Roberta, desculpa, mas eu não vou conseguir te ajudar. Ela falou desse jeito. Eu não vou conseguir entregar o que você precisa. Então eu não perdi tempo, eu não perdi energia, eu já fui para a próxima. Já coloquei naquela filinha, né, que a gente coloca ali dos currículos, a segunda. E aí a gente foi. Então, primeira coisa, aquela pessoa tem que estar codificada com a sua clínica, com o seu consultório. Ela tem que... E uma coisa importante também, né, que os nossos colegas que estão participando dessa live, que vão nos ouvir depois, é importante saber o seguinte. Nós estamos falando de business. Sim. Nós estamos falando de negócio. Sim. Então, tem que ter racionalidade no negócio, principalmente na contratação. Né? Exato. Então, assim, você precisa ter uma pessoa eficiente no teu consultório odontológico que vai somar nos resultados e que te entregue o melhor possível. E não deixar ser diferente. O relacionamento, João, eu falo muito isso para elas também. Para com esse mito de que paciente é coitadinho. Paciente, antes de ser o seu paciente, ele é o seu cliente. Sim. Ele é paciente quando ele entra dentro do consultório e abre a boca e a gente consegue fazer tudo operacional ali. Depois disso, e antes disso, ele é sim o seu cliente. Então você tem sim um relacionamento comercial com ele. Claro que tem que ter. E a secretária bem treinada, ela entende muito bem isso. Tanto é que o papel dela é nessa área. Certo? Sim. Também comercial. Sim. Por quê? Porque tem muitas secretárias que trabalham comissionadas. Entenderam? E de verdade, é maravilhoso quando você consegue estabelecer um relacionamento com a sua equipe, com a sua secretária, de uma forma muito clara, das funções dela, e você comissiona ela por isso, ela explode a sua agenda, a sua clínica. Tá? Roberto, me fala um pouquinho mais sobre a sua experiência na questão de treinamento de secretária, nesses 2 pontos, na questão de metas
né, que eu acho fundamental, que precisa ter para ser desafiadora, para ela se autoafirmar também a competência dela, é bom para ela e bom para o consultório, a questão da meta e a questão dessa meta ser remunerada através de comissões. Como funciona esse comissionamento? Tá. Essa questão do comissionamento, João, isso daí tem que ter assim, primeira coisa, se você quer comissionar a sua secretária, você tem que ter, primeiro, um preparo para isso. Não adianta você começar, não ter muita informação de gestão, de fluxo de caixa, de campanhas, de pacientes que estão aparecendo ali para fazer avaliação. A gente tem muitas coisas que a gente usa, né? Para saber, por exemplo, a taxa de conversão, todos os pacientes que vieram, fizeram avaliação, pacientes que estão ali dormindo, né, que são aqueles pacientes de retorno, que você não tem aquele ciclo de fidelização, onde a sua secretária não faz as ligações para eles voltarem a cada 6, 8 meses, você não tem aquele ciclo de prevenção, enfim. Antes de você pensar em comissão, você tem que estar com tudo isso muito preparado e muito claro. E isso um curso de gestão te ajuda infinitamente, né? E aí você consegue explicar isso muito melhor do que eu. Mas depois que isso está muito claro, aí sim você consegue comissionar. Porque eu vejo que muitos dentistas começam a comissionar suas secretárias e depois eles não conseguem sustentar isso. E é horrível isso, é horrível. Tirar a comissão é o fim da picada. Não né? dá, Então, assim, não vai funcionar. Elas não vão fazer. Entendeu? Porque elas vão entender que eu consigo, eu faço, eu não consigo, eu não faço. Qual é a credibilidade? Qual é a segurança delas naquilo? Então, você tem que estar com esse terreno muito preparado, esse alicerce muito preparado para você conseguir comissionar. Aí tem vários tipos de comissões. A gente tem que ver qual se adequa mais à sua realidade, tá bom? Tem gente que, por exemplo, tem a comissão sobre o lucro, né? A empresa ganha mais, ela também ganha. Tem clínica que funciona com aquele comissionamento passivo, onde a gente paga uma comissão, por exemplo, a cada paciente que apareceu aqui, e fechou o orçamento, porque ela teve também todo esse preparo, essa função na conversão positiva daquele paciente. Cada paciente que fechou, por exemplo, 10, 15 reais, 50 reais, né? Isso depende muito do seu ticket médio também. Então, sim, por exemplo, Maria, é o seguinte, a gente vai fazer uma campanha agora, né? E ela tá treinada para fazer essa campanha. É uma coisa que eu falo, né, João? Não adianta nada você fazer campanha também na internet, no Instagram, patrocinar, investir e não ter depois como receber esses pacientes, como entregar tudo isso. É dinheiro. Aí o tiro sai pela culatra, né? O que era para ser positivo se torna extremamente negativo. Aí você fala que isso não funciona. Por que funciona para uns e não funciona para outros, né? Tudo bem? Então isso tem que estar bem claro. Eu estou considerando que você já tem uma secretária treinada, tá? Então ela está treinada, ela sabe tudo aquilo. Cada paciente que chega e fecha, por exemplo, ela ganha 50 reais. No meu caso, eu comecei assim. Eu fiz uma campanha de Botox na época. E eu falei para elas, olha só, cada Botox que vier aqui hoje no nosso evento e fechar, quem conseguir fechar é 50 reais para cada uma, por paciente. Foi uma loucura. Elas se empenharam, treinadas, ok? Sem forçar nada, de uma forma muito natural, elas conseguiram ser comissionadas dessa forma. Agora, no dia a dia, você pode colocar, olha, cada paciente que vier e você conseguir fechar, 5 reais que seja, 10 reais que seja. Sim. O que é prudente é o seguinte, as pessoas que vão iniciar, que estão aqui na live, que vão iniciar agora no consultório dela, se ainda não tiver o controle de como comissionar, eu indico até, né, você que pode me corrigir isso aí se eu estiver errado, Roberta, começar pouco para que possa aumentar gradativamente. Porque sim, isso vai ser até um fator de estímulo para ela também, né? Sim, claro. Até você ter o conhecimento e saber até quando você pode comissionar, como você pode comissionar diante de uma determinada especialidade, de implante, de prótese, de aparelho ortodôntico, botox, o que seja, né? O jogo, João, o jogo é ganha-ganha. Você tem que aprender a jogar esse jogo. É ganha-ganha. Não adianta ela encher a sua agenda, ela foi treinada e você crescer e você não olhar para ela, tá? Ela vai começar a não produzir, ela vai falar, bom, se eu produzir ou não, é a mesma coisa, é claro, né?
Nós temos sim, ela também tem sonhos. Isso eu falo muito. Participe dos sonhos da sua equipe. Pergunta para elas na entrevista, qual é o seu sonho, onde você quer chegar. Roberta, você chegou num ponto fundamental. Quando eu faço a admissão de uma funcionária, de qualquer funcionária, né, especificamente da recepcionista que nós estamos tratando, eu pergunto isso. Qual é o seu sonho? E eu faço uma segunda pergunta. Como você acha que nós, da clínica, podemos te ajudar a realizar esse sonho? E de verdade, você anota aquilo e você proporciona, você faz com que ela consiga realizar um sonho dela. Sabe, às vezes um sonho é fazer o aniversário do filho dela, sabe? Sim, claro. Uma vez por mês ir na pizzaria com a família. Né? Não é verdade? Exatamente. Então, assim, é isso, participa. Eu sei de dentistas, de profissionais que não sabem o nome do filho da secretária, não sabe da vida dela, às vezes não sabe por que chegou chorando, saiu chorando, e aquilo se torna, ela não participa disso, né? E aí ela vai fazer por fazer, ela vai ser mais uma secretária. Claro, tá? claro. Isso é ruim para ela e isso é péssimo para você. Péssimo para o negócio, né? Para o negócio como um todo, né? E às vezes é o seguinte, às vezes é um detalhe, é coisa pequena, que às vezes você toca no emocional e se torna gigante. Né? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada na minha clínica odontológica. Eu fui fazer umas compras de limpeza no hipermercado aqui, e a minha secretária, ela tem um filhinho de 6 anos de idade. Né? Ele é apaixonado por carro, né? Ele se Batman, foi na clínica, tudo mais. Então eu vi um carrinho lá de Batman, eu já estava no caixa. E aí, eu fui lá e peguei o carrinho do Batman, dei para ele. Você não tem ideia a força que isso teve, que ele dormiu com o carrinho, ela filmou ele recebendo, o olho brilhando. Deu para mim, doutor João, mandou para mim, sabe? É muito pouco, mas um resultado emocional muito grande. E você sabe uma coisa, João, que nos treinamentos eu falava assim para minhas meninas, né? Eu chamo elas de minhas meninas. Eu falava, meninas, a gente precisa ter a unha bem feita, a imagem pessoal, converso muito isso com elas. Aí elas chegaram para mim e falaram assim, doutora, para mim é difícil, eu não tenho tempo, fazer unha é um gasto, meu marido vai achar ruim. Eu falei, Peraí. Chamei a manicure e falei, você vai vir uma vez por semana aqui na clínica, você vai fazer as unhas das minhas meninas e isso é por conta da clínica. Que legal. O que é isso pra gente, João? Me fala. Pois é. Mas, e assim, elas se sentem tão importantes, reconhecidas, né, Roberta? O que é fundamental. O reconhecimento é fundamental para o ser humano. Isso é minha tecla. Então, assim, aprenda. Você, colega dentista que está aqui nessa live, você, colega dentista que está nos ouvindo, entenda isso. O fortalecimento do relacionamento que você tem com o teu time vai te fazer um vencedor, uma vencedora. Vai te fazer uma pessoa diferenciada no teu consultório odontológico, na tua cidade, no teu bairro. Então, reconheça o teu time. Faça com que essa parte integrante do teu time se sinta importante, que na verdade eles são. E outra coisa, João, você falou uma coisa que eu lembrei agora de um treinamento que a gente deu sábado passado, e tinha alguns dentistas também, e eles falavam assim pra mim, Roberta, mas como que eu vou reconhecer se não merece? Né? Aí eu falei disso, falei também de uma pessoa que a gente conhece, que ele vai tomar café na padaria, e 2, 3 vezes por semana ele leva um bombonzinho pra elas, né? Pra agradar. Sim. Aí eu falei assim, mas espera aí. Aí já está começando errado, né? A gente já tem que começar lá do início, né? Por que será que não merece? Será que ela foi contratada por aquele perfil que ela consegue desenvolver? Você deu orientação suficiente para ela? Lembra que o erro é nosso? Se claro. ela não está entregando, algum erro tem. Ou você não deu a informação correta, ou ela não está no perfil que ela se encaixa. E essa autorresponsabilidade é fundamental. O empresário, o empreendedor tem que ter isso na veia, autorresponsabilidade. Puxar para ele a responsabilidade de tudo. Então, se ela ainda não merece, cara, dá um start e começa tudo do zero. Começa do zero. Vamos começar de novo.
Vamos fazer um treinamento, olha, pega caneta e papel aí, vamos anotar, faz um protocolo para ela, como é que ela vai fazer desde a hora que gira a chave, se for ela que abre o consultório, da hora que ela gira a chave do teu consultório até a hora de fechar. Exato, e isso é importantíssimo, eu falo isso para elas. Um outro ponto agora que você falou da chave, aquele paciente das 8 horas da manhã, ele deve ser atendido com o mesmo sorriso no rosto com aquele paciente que vai ser atendido às 18, às 18h30, às 19. Aí vem um monte de gente. Ah, Roberta, impossível. Imagina, tô cansada, né? Aí eu falo assim, bom, tá bom. Você trabalha até esse horário e você precisa ir no consultório, odontológico ou médico, tá? Você ia gostar de ser atendida dessa forma, num consultório particular, onde o valor é o mesmo, para aquele que está iniciando no dia e aquele que está terminando? Você acha que você tem menos direito de ser bem atendida? Então, gente, se você não é preparada para isso, desculpa, você não está no perfil de ser uma secretária de clínica odontológica, você não serve para isso, vai trabalhar no shopping, vai trabalhar em outro lugar. E eu sou muito clara nisso, tá? Se você não é competente para isso, eu não sou competente, por exemplo, para fazer um implante. Eu não vou fazer. É rentável? É super rentável. Mas eu não vou fazer. Entendeu? Então, se você não tem esse perfil, essa característica, não vá. Não trabalhe nisso. Porque você vai ser trocada, você vai ser substituída. Porque a gente precisa de pessoas que exerçam essa tarefa. Que estejam muito bem até o final do dia. E é possível, sim, você como líder motivando. Cobrando, mas motivando também. E também estando bem lá. Criando um clima, né, com as outras pessoas da equipe, um clima bom. Sim. E aí vem toda essa parte de liderança, né? Eu sempre falo a questão da importância de você ter o respeito com o paciente. E esse respeito passa desde dele ser atendido no horário pelo dentista, e se por acaso acontecer alguma intercorrência que possa atrasar o atendimento dele, por exemplo, pelo atendimento de um paciente anterior que tem uma intercorrência cirúrgica, por exemplo, é importante que ele seja comunicado o que está acontecendo e por que está sendo atrasado. Isso é fundamental. E eu sempre costumo falar o seguinte, 8 horas da manhã é o horário marcado para atender o primeiro paciente. E eu costumo sempre falar para as minhas funcionárias o seguinte, se você tem um voo marcado às 8 horas, se você chegar no aeroporto às 8 horas, você embarca? Isso. Postura então profissional. Você precisa entender o seguinte, que 8 horas é o horário do paciente ser atendido, é o horário da clínica estar aberta, limpa, tudo cheirosa, pronto, agradável, pronto para receber. Isso, a hora que a sua visita chega. Claro, você não pode chegar junto com o seu paciente, que você vai varrer a clínica, vai passar um pano na clínica, vai botar um cheirinho bom no ar. Poxa, não é legal. Não é. É isso, exatamente. E é essa postura profissional. E eu falo muito isso para elas. Essa postura profissional que eu falo para vocês terem, vocês têm que ter em tudo. Tudo. Na casa de vocês, na clínica odontológica, se você por algum motivo for trabalhar em outro lugar, é a mesma postura. Sim. Tá? Eu bato muito nessa tecla delas, tá, João? Porque, claro, tem todo um treinamento com relação à clínica, ao nicho, aos protocolos de atendimento, mas elas têm que se sentir profissionais. Sim, sim. Sim. Nessa área. E olha, esse seu treinamento, Roberta, ela prepara o ser humano, né? Isso, não somente... Esse é o meu objetivo. E esse benefício que você faz nesse treinamento, esse conteúdo, essa informação que você entrega no teu treinamento para essas secretárias, ela vai utilizar na vida pessoal dela, com o marido dela, com o pai dela, com o filho dela, né? Isso é maravilhoso. Você está construindo um universo de seres humanos melhores. Que bom, parabéns por isso. Esse é o meu objetivo com elas. Eu falo, se vocês saírem, as minhas meninas, se elas saírem da minha clínica e forem trabalhar, por exemplo, num supermercado, eu falo para elas, vocês vão chegar a gerente rapidinho. É a mesma coisa que a gente faz, é muito bacana isso. É a mesma coisa que a gente faz nos nossos treinamentos, para os nossos colegas dentistas. A gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente da gestão em si,
né, dele saber, entender como é o protocolo de gestão de cada situação, fazer com que o consultório dele gere lucro, é fundamental, Sim. Né, não somente receita, mas lucratividade. Sim. Né, e o outro ponto é justamente o desenvolvimento mental. A gente trabalha isso nos nossos treinamentos, né? Eu não quero somente dentista que fature bastante, que tem uma lucratividade incrível, se ele não tem um controle emocional, por exemplo. Sim. Se ele não sabe reconhecer como líder o benefício e a importância do seu time como a secretária dele. Então, Exato. de nada vai adiantar. Ele vai construir com uma mão e vai destruir com outra. Exato. Uma outra coisa que você estava falando, né, que você me perguntou, aí a gente colocou outras coisas, mas é com relação a metas. Sim. Eu gosto de metas, mas as metas, elas têm uma coisa muito perigosa. Lembra que eu falei no comecinho que a gente não pode exercer uma odontologia mercenária e sim missionária? Sim. Quando você coloca metas, tem uma nuance muito, muito, muito peculiar aí. A sua meta, na verdade, ela tem que ser consequência de tudo isso, do seu relacionamento, porque é assim que você vai conseguir fidelizar, né? Claro. Então, foi o que eu falei para elas. Muitas meninas ficam tão assim em meta, em gerar lucratividade e tal, e os gestores ficam batendo muito nessa tecla, que teve absurdos, por exemplo, de secretárias venderem clareamento para pessoas que usavam prótese. Deus do céu! Entendeu? Olha a gravidade da coisa. Sem treinamento, elas não sabiam dos pacientes. Aí o paciente vai olhar e falar assim, nossa, mas eu trato aqui quanto tempo? Você não sabe o que eu estou fazendo aqui? Você não sabe, o doutor não sabe? Gente, que absurdo é esse? Aí eles vão se enxergar como cifrões. É verdade. Aí você perdeu o paciente. Destruiu. Perdeu, completamente. Eu sempre falo o seguinte, no módulo que a gente fala sobre vendas no treinamento para os nossos colegas dentistas, eu falo o seguinte, a venda, ela precisa ser de uma forma natural. Não tem que ser uma coisa empurrada goela abaixo de qualquer forma, de jeito nenhum. Não. Você precisa mostrar para ele, para o teu paciente, o que ele realmente precisa. Seja honesto, porque isso vai fidelizar o teu paciente. E você sabe o que fideliza, João, que eu acho, né, pela minha experiência, de tudo, eu acho que a base da fidelização, sim, é o relacionamento, mas você precisa estabelecer um relacionamento emocional com o seu paciente. Você tem que administrar uma consulta odontológica, a ida numa clínica odontológica, que é uma coisa tão desconfortável culturalmente. O que a gente associa a dentista? A dor. Lugar ruim, lugar horrível, caro, ninguém quer ir. O desafio é transformar isso numa experiência onde o paciente queira voltar. Aonde eles falam lá na clínica, eu não sei o que tem aqui, mas eu adoro vir aqui. Eu tava com saudade de vocês. Meu Deus, não tem elogio melhor do que isso. Né? Muito. A gente sabe esse eu não sei o que tem, a gente sabe tudo o que tem. A gente sabe todas as estratégias, né? Sim, os cinco sentidos do marketing. O aroma, o visual, a música, o contato visual, entendeu? A gente sabe que tudo aquilo foi construído para ele. Sim. Né? Só que isso é emocional, isso é relacionamento. Você gera um relacionamento, uma experiência emocional que você se fideliza. Inclusive, uma história bem interessante, eu estava lendo sobre essa questão de atendimentos em lojas de luxo e tal, porque eu me interessei. Falei assim, gente, o que esse povo tem, né? Que encanta tanto. Deixa eu estudar um pouquinho mais isso daí. E uma professora estava me falando que ela fez, por exemplo, uma experiência numa loja da Chanel em Nova York, onde o protocolo deles de atendimento era a experiência. Então ela passava por várias fases de tudo que a Chanel oferecia, experimentando tudo. E você não era obrigado a comprar nada. Mas qual que era a função deles? Você experimentar, você gostar, e você comprar, e você consumir, e você se fidelizar. E nós somos isso.
Verdade. A gente precisa sentir, né? E é importante ficar atento aos detalhes, né, Roberta? Os detalhes fazem toda a diferença. Toda a diferença. Não se admite mais um consultório com aquele cheiro forte de medicamento odontológico, né? Não dá mais, não dá mais, não cabe mais. Não né? dá. Então, assim, é importante você entender que o paciente vai para o teu consultório odontológico, hoje ele é formador de uma nova geração, o filho dele, a filha dele não precisa mais ter aquele pavor de dentista, pelo contrário, precisa estar no teu consultório constantemente, fazendo um tratamento ortodôntico, fazendo uma profilaxia a cada 6 meses. Então, o mundo mudou e nós, dentistas, a classe odontológica, precisa acompanhar essa mudança, né? No detalhe da pintura da tua clínica, no conforto da cadeira que você disponibiliza para ele sentar, na água que você disponibiliza, que seja uma água gelada, sem falar do tratamento, do treinamento da tua secretária, não é isso? Sim, exato. Você foi assim, perfeito, gente. É isso. Eu fiz uma mentoria de uma paciente, de uma colega nossa, e ela começou agora, ela acabou de se formar. E ela falou, Roberta, eu não tenho nada. Eu estou começando do zero, eu não tenho como investir, a minha cadeira é de plástico. E ela fez um tour, né, assim, pela virtual comigo na clínica dela, e eu fui falando alguns detalhes para ela. Eu falei, Naira, faz isso, faz aquilo, é assim, não vou te pedir para comprar nada, você só vai fazer aquilo que eu te pedi, dessa forma. Na outra semana ela já me mandou mensagem, ela falou, Roberto, eu já escutei de 2 pacientes que aqui é diferente. Que maravilha! Que o tratamento é diferente, né, que o ambiente, o clima é tudo diferente. Eu falei, então... Tá vendo? Isso são coisas simples. Simples. Muito simples. Às vezes a atitude. Começa com uma atitude, né? Com uma cordialidade. Né? Seja interessante. Se você tiver o hábito de, por segurança, de fechar a porta do teu consultório, da tua funcionária ter o hábito de levantar e ela ir até a porta e abrir a porta para o paciente. E se souber o nome do paciente, isso. Aí é notável. Agora você tocou num ponto que eu ia te falar. Gente, sabe qual que é o melhor som que a gente gosta de escutar, que o nosso ouvidinho ama escutar? É o som do nosso nome. Nosso nome. Né? Verdade. Quando eu falo o seu nome, quando você fala o meu, você fala, nossa, que bacana, né? É como se a gente falasse assim, você é importante, eu sou importante, porque você me conhece. Né? Então, é nome, eu falo isso para elas. Não existe flor, amor, querida, coração. Não existe isso. Quando você tem uma intimidade maior, né, lá para fora da clínica, ok. Lá dentro da clínica é nome. A gente gosta de escutar o nosso nome. Claro. É? E não, assim, até vai mais além, né, assim, os nossos colegas dentistas. Mãe, pai, poxa, a mãe tem nome, o pai tem nome. Isso. Né? Anota. Quando você faz um acompanhamento, se for numa criança, anota o nome do pai, anota o nome da mãe. Né? Isso tem a ficha de anamnese, de cadastro, para você receber aquela ficha e saber já, né? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fazia minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, eu tenho um colega, ele é psicólogo, né? E aí a gente... muito amigo, e aí ele fazendo as análises dele, e ele sabia de tudo, perguntava da família, do que aconteceu, e aí eu perguntei para ele, caramba, como é que você consegue gravar tanta coisa na tua cabeça, Rogério? E aí ele falou, sabe o que é, João? Eu não gravo não, irmão, quando ela sai da minha sessão, eu vou pro caderninho e anoto absolutamente tudo. Antes dela entrar na próxima sessão, eu dou uma olhada, o que eu escrevi, e quando ela entra, eu já pergunto, e aí, a dona Maria, mãe dela, que estava doente, ela melhorou? Como é que ela está? Poxa, isso é um diferencial. Gigante, você se fideliza. Ele lembrou da minha mãe, que na última vez eu passei aqui e falei que minha mãe estava doente. Olha só. Né? Pô, se sente importante, né? Se sente importante. Exatamente. Isso a gente tem que nutrir, né? A gente tem que nutrir isso. Nós temos o hábito lá no nosso consultório, na nossa clínica odontológica, de fazer o pós-venda. De ligar para o paciente no dia posterior do atendimento dele. Uhum. E acredite, Roberta,
5% eu acredito das clínicas odontológicas fazem isso. Né? E não é um ato que deveria ser uma regra, infelizmente é uma exceção. Sim. Né? Que deveria ser. E assim, a gente liga para ouvir opiniões, críticas, elogios. A gente quer saber como é que ele foi atendido na recepção, como é que ele foi atendido pela nossa equipe de dentista, pela nossa equipe de auxiliar. Então a gente quer, é o que você falou alguns minutos atrás, ouvir. Exato. A gente precisa ouvir, né, para que a gente possa ou manter ou direcionar o nosso consultório no tempo certo. E você sabe, João? E a ligação também na data de aniversário dele é fantástico. Fantástico, fantástico. Eu tive o doutor Márcio Marinho fala que faz sobre após a cirurgia. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Liga para saber como que tá. É isso mesmo. E você sabe de uma coisa? Vou contar aqui para você, porque isso aconteceu faz pouco tempo. Eu recebi uma paciente, eu fiz todo esse protocolo, fiz a avaliação dela, ela foi embora. E depois a gente também tem, né, essa questão de ligar depois para saber o que aconteceu, por que não fechou. Mas claro que a gente tem todo um jeitinho de falar isso, né? Sim. E a paciente voltou e ela me falou assim, Roberta, eu vou te contar. Depois que eu saí daqui, eu fui em várias outras clínicas. E você sabe por quê? Eu já saí daqui com aquilo na cabeça que, na verdade, eu queria tratar com você. Aí você já começa a entender, né? Opa, tá dando certo o que eu tô fazendo, né? Sim. Só que eu realmente decidi tratar com você, sabe por quê? Pela ligação da sua secretária. Aí eu falei, jura? O que aconteceu? Aí ela falou assim, eu fui em outras clínicas e eles me ligavam todo dia. Era uma franquia. Eles me ligavam todo dia perguntando por que eu não fui, por que eu não fui, por que eu não fiz o raio-x, cadê, onde eu vou, facilitava pagamento, dava desconto. E ela falou assim, e eu não aguentava mais eles me ligando. A sua secretária me ligou e falou assim, oi, dona Maria, tudo bem? Aqui é a Stephanie, da clínica tal. E eu vi que a senhora veio, fez uma avaliação com a gente aqui tal dia, e eu queria saber se tá tudo bem, se a senhora já fez o exame, ou se a senhora já está tratando em outro lugar, por algum outro motivo que seja. Eu gostaria muito que a senhora me dissesse, por exemplo, o que te impediu de tratar aqui com a gente, né, se acaso a senhora está tratando em outro lugar. Aí ela falou assim, não, eu não estou tratando, eu estou decidindo e tal. Ela falou assim, olha, dona Maria, então a senhora fica à vontade, tá bom? A gente está sempre por aqui. Quando a senhora se sentir à vontade, a senhora pode ligar, que a gente reagenda a consulta da senhora. Só. E não ligou mais. Tá vendo? De uma forma suave, de uma forma elegante, né? Sem forçar a barra. Sem forçar, né? Exato. Então, eles são pessoas que precisam, que buscam ajuda. As pessoas às vezes erram na mão, né? Às vezes exageram, sufocam a pessoa. E a pessoa, caramba, não consegue fazer nada diferente, né? Então, assim, é importante. Eu quero aproveitar, eu acabei de fixar aqui o nosso link, nós temos um grupo seleto, formado só por dentistas, para a gente debater ideias, falar sobre gestão, sobre relacionamento, sobre liderança. E eu quero te convidar para você participar, para todas as pessoas que estão na sala. E isso é fundamental para a gente trocar ideias, para a gente enriquecer o nosso universo da odontologia, sabe? Trocando ideias, trocando as nossas experiências sobre gestão, né? A gente lá compartilha conhecimentos que a universidade, infelizmente, não nos entregou. Exatamente, né? É isso. Isso é super importante. Né? É muito fundamental. Tem um link no meu Instagram, na minha bio, tem um link para você entrar direto lá no grupo. E seja muito bem-vindo. Desde já, você vai ver que é um grupo muito bacana. Todos os dias a gente troca ideias, a gente faz alguns debates enriquecedores lá, para todo mundo se manifestar. Ah, que legal, João. É isso aí. A gente precisa disso, né? A gente precisa desse relacionamento entre colegas, para a gente trocar ideias, né? Experiências. Isso faz toda a diferença para nós, para nossa motivação, porque a gente precisa se motivar também. Não é verdade? Porque a odontologia é sim uma profissão linda, é sim uma profissão satisfatória,
E pode e deve ser, sim, uma profissão lucrativa, um negócio lucrativo. Um negócio que pode te proporcionar, repito, eu falo sempre nos nossos treinamentos, a odontologia não é somente para você pagar contas, para você pagar boletos, é para te proporcionar uma liberdade de vida e fazer você realizar sonhos. Exato. Né? Você pensar um pouco mais fora do mundo. Né? Você imaginar num negócio, num business, que você tem um negócio na mão. Exatamente. E a gente vê redes de clínicas odontológicas, Roberta, sendo geridas por empresários, por pessoas Sim, que não são dentistas, dando cursos e tal. Eu fico muito brava com isso também. Você acha que se não fosse um negócio rentável, esses empresários estariam nesse negócio? Não, né? Não, com certeza não. A gente paga o preço pela nossa negligência. Verdade, verdade. E aí a gente fica, às vezes o fato de não sair da zona de conforto, Roberto, faz com que eles entram numa seara de se submeter a atender planos odontológicos, a atender convênios com pagamentos ridículos, né? E às vezes por uma inércia. Sim. Às vezes por uma falta de atitude. Com certeza. Que se ele fizesse o mínimo de movimentação, buscasse entender, conhecer sobre gestão, talvez eles deixassem de atender planos odontológicos. Com certeza, João, é isso aí. Inclusive também, vou tomar a liberdade aqui de falar que essa semana eu estou fazendo um curso, um intensivão do Secretária Nota 10 também. E ontem nós tivemos a primeira aula. É um curso online, gratuito, tá? E quem quiser, os dentistas amigos que quiserem aí mandar o link para as suas secretárias, tá bom? É um curso exclusivo para as secretárias. Então, quem tem secretária e quiser que tenha todas essas informações, é bem legal. Hoje compartilha esse link aí, doutora, no chat aí. Compartilha esse link. Eu vou pedir para compartilhar. Eu não sei muito bem fazer isso, mas eu vou pedir aqui para compartilhar para mim. E está sendo muito legal. São aulas realmente bem intensas, bem densas, do que a gente conversou bastante aqui hoje. E vai até sexta-feira. E é a semana toda. Tem um pouquinho também a semana que vem. É às 8 horas da noite. Eu faço pelo Instagram, pelo Secretária Nota 10, e faço também pelo YouTube. Que maravilha, que maravilha. Então, pelo Secretária Nota 10, né? Exatamente. Então está todo mundo não convidado, eu digo mais, que estejam convocados a colocar todas as suas secretárias, né, se tiver mais de uma, e que você possa usufruir do benefício de conhecimento que ela vai adquirir para que tenha resultado no teu consultório odontológico. E aí você vai ver que seu consultório odontológico nunca mais será o mesmo depois de um tratamento top. Exatamente. Essa é a nossa missão. Que bom. Roberta, minha querida, eu quero te agradecer de coração por essa aula, por essa noite incrível que você proporcionou para a gente, de tantos conhecimentos, tantos conteúdos interessantes. Olha, a gente vai se ver mais vezes aqui, viu? Foi um papo maravilhoso. Quase 1h30. E se deixar, a gente vai, né? Se deixar, a gente vai embora. Vai falando. Então, conte comigo por que você precisar sobre liderança, empreendedorismo. Obrigada. Admiro muito o seu trabalho também, viu? Parabéns. Obrigado, minha querida. Obrigado. E nós juntos faremos uma mudança na odontologia para melhor. Faremos com que muitos colegas possam acordar e saber do real talento que eles têm, muito além do técnico, mas talento como empreendedores. Exatamente, João. É isso aí. Essa é a sua missão. E eu admiro muito, e eu quero muito mesmo que as pessoas, né, que nossos colegas acordem para isso e vivam, usufruam, né, dessa profissão tão bonita que a gente escolheu para fazer. Pois é. E ser feliz e realizar sonhos, sendo dentistas de sucesso. Exato. Querida, gratidão, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por tudo. Obrigada a você, João. Também, conta comigo, estamos aqui. Obrigado. Tchau, tchau.